pessoal, com mais um vídeo para o canal voltado para o concurso de Castanhal. Agora a gente vai falar de 3 questões da Lei Municipal 003 de 99. Então a nossa primeira questão aqui, que eu peguei do último concurso Castanhal que foi feito pela FADESP, ela diz assim: os cargos de provimento em comissão são aqueles providos em confiança de caráter. Então qual seria o tipo de caráter para esses cargos de comissão? Seria o quê? A letra A, indemissível. Letra B, temporário e indemissível. Letra C, temporário, demissível somente depois do estágio probatório. Letra D, temporário e demissível a qualquer tempo. A alternativa correta aqui seria a letra D, pois os cargos de provimento em comissão, elas são providos de confiança. Então, o caráter dele é de temporário e demissível a qualquer tempo, porque eles podem tanto ser contratados em qualquer tempo, assim como também ser demitidos a qualquer tempo. Então, a gente vê isso lá no artigo 6º da lei, que ele fala o quê? Que os cargos de provimento em comissão são aqueles providos em confiança, de caráter qual? Temporário e demissível a qualquer tempo, que é aquela história, né? Pode dar o pé na bunda nele a qualquer momento. E aí, falando dentro desse assunto de cargo público aqui, eu trouxe 3 artigos, quer dizer, para a gente lembrar um pouco desses conceitos, que é sobre o cargo público, qual é o conceito do cargo público, que eu já vi questão na CETAP sobre isso. É o quê? É o que é criado por lei, em número certo, pago pelos cofres públicos e com denominação própria. E são de 2 tipos de provimento, que um a gente já falou na questão e agora a gente vai ver outro. E são, primeiramente, os cargos de provimento efetivo, que como é efetivo, então ele necessita, vamos dizer, de mais preparação para ocupar o cargo. Então, qual seria o meio desse tipo de preparação? Seria os concurso público, que pode ser tanto de provas quanto de provas e títulos. Então, esse aqui é o de provimento efetivo. E o outro tipo de provimento aqui foi o que a gente viu na questão, que é os de cargos em comissão, que são aqueles providos em confiança. Então, olha só, apenas a confiança. Onde a gente consegue observar atualmente que tem muitos órgãos que têm mais cargos em comissão do que de provimento efetivo. E aí, como é de confiança, ele é de caráter temporário e também demissível em qualquer tempo. Então, a gente verifica aqui que os cargos de provimento efetivo são o quê? Os mais seguros, porque através do concurso público e também do período após o estágio probatório, a gente consegue ter aquela nossa estabilidade. E aí, a outra questão da FADESP aqui, ela diz assim: categoria funcional é o conjunto de atividades profissionais divididas em classes, identificáveis pela mesma natureza de trabalho, dispostas segundo a uma hierarquia de quê? Letra A, de cargos. Letra B, temporal. Letra C, salarial. Letra D, funcional. Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra C, pois a categoria funcional ela é o conjunto de atividades profissionais divididas em classes, onde ela leva em consideração a uma hierarquia salarial. É salário, é dinheiro. E aí, isso aqui está tudo escrito no artigo 11, onde ele diz que a categoria funcional é o conjunto de atividades profissionais divididas em classes, identificáveis pela mesma natureza de trabalho, e isso dentro da classe, dispostas segundo a uma hierarquia salarial. E dentro desse tema aqui, eu trouxe mais alguns artigos para a gente lembrar dos conceitos, porque tem vários conceitos aqui que olha só que pode cair na prova. Então, para introduzir esses conceitos aqui, a gente tem que lembrar que lá no artigo 7º, ele diz que o servidor público do município de Castanhal, ele é composto de vários quadros, que são um total de 4. Então, quais são os nomes desses quadros? Eles podem fazer parte dos quadros de provimento efetivo, que a gente acabou de ver. Pode fazer parte também dos quadros de cargos de comissão, que a gente também viu. Também pode fazer parte dos quadros de funções gratificadas e, por fim, de servidores em extinção. E aí, dentro desse conceito de cargo de provimento efetivo, que é realizado concurso e tal, que tem a estabilidade depois de 3 anos, dentro dele tem vários conceitos aqui que a gente vai ler cada uma. Então, com isso, o primeiro quadro que a gente vê são os de cargo de provimento efetivo, onde eles são distribuídos em quê? Em grupos operacionais. E dentro desse grupo operacional, já diz o nome, né? Ele é grupo. Ele é grupo de quê? Ele é grupo de categorias funcionais do mesmo nível de quê? De formação, ou de atividades profissionais ou funções correlatadas.
Então, esse aqui é o conceito de grupos operacionais. Então, há vários tipos de grupos operacionais dentro do cargo de provimento efetivo. E aí, dentro desse próprio grupo operacional, a gente tem uma outra categoria aqui, que é a categoria funcional que a gente viu na questão. E ela, mais uma vez, é o conjunto de atividades profissionais divididas e identificáveis pela mesma que natureza do trabalho. Então, olha só a diferenciação. Aqui leva em consideração o nível de formação, então a gente lembra daqueles conceitos de ensino médio, fundamental, superior. E aqui não, a categoria aqui a gente vai percebendo que vai mais especificando os agrupamentos. Então, por exemplo, na categoria funcional aqui, leva em consideração a natureza do trabalho. E por fim, a gente tem a classe. Vamos dizer, ela é a menor unidade possível dentro do cargo de provimento efetivo. Que a classe já é o grupamento de cargos de uma mesma função ou atividades também, com iguais atribuições e responsabilidades. Então, vamos ver mais uma vez aqui. Tudo inicia pelas classes, em seguida vem as categorias funcionais, depois os grupos operacionais, onde tudo isso aqui forma o quê? Os cargos de provimento efetivo, o quadro deles. E para finalizar, a última questão do vídeo seria em relação aos critérios para inscrição em concurso público. Então, ele quer saber qual é o critério aqui que está correto. Então, na letra A, ele diz ter idade mínima de 21 anos. Letra B, ser de nacionalidade brasileira. Letra C, ter idade máxima de 65 anos completos. Letra D, ser brasileiro ou estrangeiro. E aí, essas informações aqui, ela está no artigo 32 lá da lei, onde ele diz que só poderá ser inscrito em concurso público o candidato que atender aos seguintes requisitos mínimos. Então, seria a nacionalidade brasileira, a primeira. Então, isso daqui estaria correlacionada com a letra B. Segundo, ele diz estar em gozo dos direitos políticos. Terceiro, não ter ou estar em processo criminal transitado ou em não julgado. Quarto item, ele diz não estar respondendo inquérito de corrupção ou ter sido afastado do serviço público, fruto de inquérito administrativo. E por último, ele diz ter idade mínima de 18. E aqui ele está falando que é 21 anos, então isso daqui está incorreto, porque a idade mínima é de 18. E nesse mesmo item aqui, ele diz que o máximo seria 50 anos completos. E aqui na letra C ele fala de 65 anos, e não é de 50 anos. E o erro aqui da letra D, ele conta também como estrangeiro. E não tem assim citando diretamente isso daqui. Apenas o que ele diz aqui é ser de nacionalidade brasileira. E aí, pessoal, caso você quiser mais questões sobre essa lei aqui, basta comentar que trago mais conteúdo sobre ele.